Sil já me apresentou. E o primeiro convite que eu quero trazer para vocês aqui é que a gente possa entrar na nossa melhor performance em termos de experiência. O Jim Lau e o Tom Schwartz, eles fizeram um estudo que foi inclusive publicado em Harvard, que fala que a gente entra na nossa melhor zona de performance, na melhor zona de aprendizagem, quando a gente equilibra essas 4 energias. Então, o convite é que vocês venham hoje para esse encontro com essa energia na melhor performance, assim. Como que está a nossa energia física, a quantidade de energia, né, em termos de energia corporal? Como que está a nossa energia emocional, a qualidade de energia? Quais são as emoções que a gente traz para esse encontro? Como que está a nossa energia mental em termos de foco, né? Com tantas... a Sil trouxe no início, né, essa questão da gente morar no trabalho, com tantas preocupações, com tantos desafios que a gente enfrenta aí nesse mundo de negócio, mundo executivo, nesse momento a gente escolheu estar aqui por inteiro, né? Então vamos praticar essa presença, esse foco, essa presença plena, no máximo que a gente conseguir. O encontro de Learning Agility, normalmente, ele é muito vivencial, porque a gente sabe que a neurociência, inclusive, diz que a gente tem uma janela de aprendizagem, quando alguém fica falando, né, sem interrupção, a gente consegue prestar atenção no nosso melhor estado, no máximo 10 minutos, depois a gente tende a se desviar, né? Então, que a gente consiga aqui manter o nosso foco, efetivamente, em termos de aprendizagem. E a nossa energia espiritual em termos de propósito, né? Ter clareza de propósito. Por que a gente está aqui? Estamos aqui para aprender juntos e para que a gente possa tornar o nosso modelo mental ainda mais aberto para esse aprendizado ágil. E a gente está vivendo um momento extremamente desafiante, né? Quem diria que a gente passaria esse último ano da forma como foi, veria as experiências que a gente viveu, né? Em termos de organizações, de conexão, das informações que já vem fluindo há muito tempo aí em alta velocidade, que agora são mais ainda, né? Nesse mundo digital, a experiência cada vez mais como uma diferenciação de valor e a transformação digital, né, que chegou realmente para ficar e que nunca mais a nossa experiência será como antes, né? Nós não somos os mesmos, que bom que nós não somos os mesmos, nós já fomos transformados, inclusive fronteiras que antes existiam, a gente descobriu que não existem mais, né? Então, quais foram essas novas fronteiras que foram descobertas? E quando a gente fala de Learning Agility, é uma metodologia relativamente nova, né? O primeiro artigo de Learning Agility foi publicado no ano de 2000, embora as sementes sejam muito mais, as raízes sejam muito mais profundas lá da psicologia social e experimental. Mas o Ash e o Lombardo, que foram os pesquisadores pioneiros aí de Learning Agility, eles foram investigar quais eram os comportamentos de líderes de sucesso. Quais eram comportamentos comuns em profissionais de sucesso? E por que alguns executivos, alguns profissionais em suas carreiras que tinham sucesso descarrilhavam? E foi aí que eles encontraram esses pontos comuns, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, quando a gente olha para o construto de Learning Agility, a gente está falando de aprender com a experiência e de colocar esse aprendizado em prática em situações novas e de maior complexidade. Esse é o conceito, né, de agilidade de aprendizagem. É o quanto eu dou conta de aprender e de transferir rapidamente essas lições da experiência para novas situações. Ele é considerado um dos melhores preditores de potencial, de alto potencial. Quando a gente fala de alto potencial, a gente está falando de um existir em possibilidade, né? Dessa capacidade de realizar em situações de maior complexidade. Então, nas empresas que olham atentamente para essa questão da aprendizagem, é um fator extremamente importante. Google, por exemplo, ele coloca que o Learning Agility está à frente de formação, à frente de experiência, de uma série de questões, por essa mentalidade, essa facilidade de aprender. Das empresas de vocês aqui, quais utilizam a metodologia de Learning Agility? Alguma utiliza a metodologia já de Learning Agility nos processos de sucessão? Não? Nenhum de vocês? Desconheço. Também não conheço. A RECT usa muito o Learning Agility como um dos critérios para definir potencial e trabalhar a carreira e trabalhar quem são os próximos líderes. Mas é algo mais recente. Bacana, Kátia. E a tendência é essa, sim, realmente, quando você quer olhar para potencial, para sucessão, você olhar para esses profissionais que têm esse modelo mental, esses comportamentos, porque vai facilitar a adaptabilidade, vai facilitar a inovação. À medida que a gente for mergulhando um pouquinho mais na teoria, vocês vão poder conhecer um pouco mais como é esse perfil de Learning Agility.
O Center for Creative Leadership foi uma das instituições que estudou e estuda muito fortemente, né, essa metodologia de Learning Agility. Eles estavam juntos aí nas primeiras pesquisas. E eles trazem 4 comportamentos, eles chamam de comportamentos ou de mindset de pessoas que têm auto-learning agility, que é a busca, a reflexão, a internalização e a aplicação. Então, como que isso se dá no nosso dia a dia, né? Normalmente, aquelas pessoas que têm esse perfil de buscar, são pessoas que têm um desejo muito forte de situações novas, são pessoas que buscam proativamente por experiências novas e que aproveitam todas as oportunidades para aprender, né? Que conseguem enxergar em desafios, em problemas, oportunidades de aprendizagem. Então, tem essa busca proativa, efetivamente, da aprendizagem. E são pessoas que também se adaptam muito facilmente, né, em relação às mudanças. Quando a gente fala de reflexão, a gente está falando desse processo ativo de curiosidade, de experimentação, né, dessa exploração cognitiva. Então, são pessoas que fazem muitas perguntas, né, que procuram entender o como, o porquê isso ocorreu. São pessoas que têm abertura a diferentes pontos de vista, convidam diferentes pontos de vista. Entende que o diverso, né, o divergente, pode me permitir enxergar algo que eu não enxergo normalmente. Então, são pessoas que têm essa abertura para o novo, o que permite essa reflexão e fazer as correções de rota no caminho. Quando a gente fala de internalização, é o processo de reflexão, efetivamente. Tem uma pergunta se tem uma forte ligação com o Growth Mindset, muito forte. É muito forte sobre essa mentalidade de crescimento. Inclusive, isso é algo que a gente trabalha também no curso de Learning Agility, como desenvolver, né, esse modelo mental voltado para o crescimento. Né? É bem diferente de ter uma mentalidade fixa. Então, são pessoas que buscam essa reflexão para incorporar lições novas, né? São pessoas que buscam feedback e que estão abertas ao feedback em termos de mudança de comportamento. E quando a gente fala de aplicação, a gente está falando propriamente dito da essência do Learning Agility, né? Quando eu olho para o conceito e penso que é aprender com a experiência e aplicar em situações novas ou de maior complexidade, quais são aquelas pessoas que de fato estão dispostas a levar o aprendizado para situações inéditas? Qual foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez? Que é uma das questões que a gente vai refletir aqui. Então, o quanto eu me coloco, né, em situações de primeira viagem, situações inéditas, com a mentalidade aberta para aprender. Sabendo que quando a gente se coloca em situações novas, a gente tem, né, possibilidades de erros, de falha, mas quando eu tenho esse mindset de que eu estou nesse processo para aprendizagem, mesmo que eu fale, mesmo que eu erre, eu já estarei em outro lugar, diferente daquele que eu estava antes de me colocar em ação diante de algo inédito. Eu vou convidar vocês agora para a gente fazer um exercício de compartilhamento aqui no Mentimeter. Então, vocês vão entrar no menti.com. Eu acho que ali no chat tem o link, né? Mas é www.menti.com. Deixa eu sair aqui para poder entrar na apresentação. E aí vocês vão responder, vocês vão colocar esse código aqui. Deixa eu ver o código, que eu também não estou conseguindo ver o código, agora ficou na frente. Será que está ali na apresentação o código? 16609737. Excelente. Vocês estão vendo o código? Que para mim não aparece aqui. Mas se vocês estão vendo, vocês já colocam. E aí vocês vão classificar como que são os comportamentos de vocês, de busca. Vamos partir primeiro para uma análise do quanto eu tenho buscado, assim. Quanto mais alto, mais próximo do 5, né? Se é um comportamento extremamente presente, vocês vão colocar 5. E quanto mais fraco esse comportamento, quanto mais ausente, mais próximo do 1, né? Então, tenho desejo e curiosidade por aprender coisas novas, aproveito todas as oportunidades para aprender, busco proativamente experiências novas e diversificadas, abraço em meu trabalho novos desafios e projetos e me adapto com facilidade a novas experiências. Muito bem, a gente já tem 7 respostas aqui, se desenhando o nosso gráfico. Um grupo aí com um forte desejo por aprender coisas novas, né? Não é... Vocês estão nessa confraria por algum motivo, né? Por algum propósito. O fato de vocês estarem aqui também já fala por si só. Existe uma série de pesquisas de Learning Agility, né? E uma delas fala que somente 15% da força de trabalho é considerado auto-Learning Agility.
Depois vocês vão conhecer um pouquinho do perfil e das características que tem que ser, né, para ser considerado. Mas o fato de vocês estarem aqui, né, quase 20 horas buscando a aprendizagem já é um forte indicador disso. Muito bem, olha só. O nosso indicador mais alto aqui foi o de tenho desejo e curiosidade por aprender coisas novas, né? E o que ficou mais bem, embora seja um indicador muito alto, tá em 4, é busco proativamente experiências novas e diversificadas, né? Pode ser uma oportunidade aqui e abraçar aí voluntariamente no trabalho novos desafios, 4.1. Todos os índices muito altos. Deixa eu passar aqui para o próximo. Opa. Vamos fazer esse também. Procuro aprender ativamente, fazendo perguntas, explorando novas abordagens. Faço correções no meio da jornada com agilidade, sou aberto às perspectivas dos outros e pontos de vista divergentes dos meus. Tolero bem ambiguidade ou incerteza. E eu costumo fazer perguntas, por quê, como, né? E se, por que não? Bem, olha, vocês tiveram um excelente índice aqui também, né? A incerteza e a ambiguidade foi a que ficou menor, e normalmente é uma das que fica menor, né? Por lidar com todas as mudanças, a gente vai ver na sequência a curva da mudança, mas vocês estão com índices aqui na faixa de 4 também, né? Já tem um exercício aí em termos de reflexão e de aprendizagem. Por conta do tempo, a gente não vai passar pelos outros, internalizar e aplicar. Mas é na linha que eu falei, né? Então, quando a gente fala do internalizar, é o quanto eu busco feedback, o quanto efetivamente eu me coloco em situação de aprendizagem. E o aplicar é a aplicação prática mesmo, o quanto eu levo essa experiência para a ação. Deixa eu retomar aqui a tela. Então, já fica aqui a reflexão. Vamos voltar lá. Quando eu coloco nesse modelo, o slide fica um pouquinho mais lento. E aí a gente vai falar agora dos perfis, né? Quais são os perfis de profissionais com Auto Learning Agility? A Korn Ferry fez todo um estudo em várias etapas, analisando quais eram perfis de profissionais que tinham alta agilidade de aprendizagem. E o primeiro ponto dele está relacionado a serem solucionadores de problemas. Deixa eu perguntar para vocês, vocês estão vendo a tela bem? Porque como a minha tela está pequena aqui para mim, eu não sei se vocês conseguem visualizar. Ela está aparecendo cheia para vocês? Aparecendo cheia. Sim. Ok. Ótimo. Tá sim. Tá ótimo. Então, pessoas que são solucionadoras de problema, são pessoas que exploram, né, a complexidade dos desafios a partir do desafio novo. Elas procuram envolver outras pessoas também na cocriação de soluções. São aquelas pessoas que colocam foco na solução e não no problema, né? Que veem problemas como oportunidade em termos de aprendizado. Já os líderes de pensamento, que é um segundo perfil, são pessoas que buscam muito fortemente a fundamentação, que fazem perguntas difíceis, que lidam bem com a complexidade, que conseguem estabelecer conexões em cenários distintos e que gostam, se sentem bem trabalhando nos bastidores e dando apoios para resultados significativos. Não necessariamente eles precisam estar na linha de frente, mas eles buscam uma fundamentação muito forte. Já os pioneiros, que é um terceiro perfil, são os desbravadores. Então, são aquelas pessoas que se destacam pela coragem, pela persistência, pela ousadia. São as pessoas que lideram mudanças, projetos disruptivos. Normalmente, inclusive, esse é um termo que eles usam, né? Eles sentem-se em casa, enquanto outros têm medo de pisar, né? Em territórios que as pessoas têm medo de pisar, em termos de inovação, são pessoas que se sentem muito bem. O quarto perfil é chamado de campeões. Então, são aqueles que têm disposição para abraçar uma ideia e executá-la efetivamente, né? Eles costumam lidar com situações difíceis, com leveza, e eles focam tanto em pessoas como em resultados, que faz com que as pessoas tenham oportunidade também de crescimento e desenvolvimento. O quinto é chamado de pilar, são os pilares. Eles têm foco em refinamento, eles tendem a se concentrar na melhoria, muito mais do que na disrupção. E eles lideram com uma mistura harmoniosa de pensamento e de ação focada, de forma aberta e inclusiva. E os diplomatas,
eles são hábeis em relacionamento, são aquelas pessoas que têm alta agilidade com pessoas, né, que formam conexões, formam laços, conseguem se comunicar com diferentes públicos, têm facilidade de mediar conflitos. E o último perfil é o perfil energizadores. Né? São aquelas pessoas orientadas para a realização, efetivamente, comprometidas, que buscam inspirar as pessoas e que desenvolvem equipes coesas e de alta performance. Eu acho que teve uma pergunta ali, eu não consegui ler, mas depois vocês podem me passar também, tá ok? A gente vai ter um momento final também para abrir para perguntas. E aí essas perguntas, essa pesquisa que foi feita pelo Lombardi e pelo Ashley, eles chegaram inicialmente em 4 dimensões de agilidade. Então, como que se traduz? Isso que eu coloquei para vocês, de aprender com a experiência e colocar em ação. Isso se traduz principalmente em termos de agilidade com pessoas, agilidade com mudanças, agilidade mental e agilidade com resultados. À medida que as pesquisas foram aprofundadas, entrou um 5º elemento, que é o autoconhecimento, que inclusive é considerado um elemento transversal, uma dimensão transversal que impacta em todas as demais. Quanto maior o meu autoconhecimento, mais agilidade eu vou trazer para as outras dimensões. Mais ágil eu vou ser no meu trato com as pessoas, mais agilidade mental eu tenho, mais ágil eu vou ser em lidar com as mudanças e em produzir resultados. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando daquelas pessoas que têm uma autoconsciência, uma autoimagem muito elaborada, que se conhecem muito bem em termos de força, de oportunidades de aprendizagem, que conseguem ressignificar suas crenças, né? Olhar para as suas crenças e entender aquilo que te fortalece e aquilo que te limita, que conseguem desafiar o potencial, conhecem o seu potencial e se colocam em ação desafiando o potencial. Que tem percepção clara das suas emoções e comportamentos e como que isso impacta em relação aos outros, são abertos a feedback, tem clareza de propósito, né? Como é importante a gente saber o nosso propósito. Tem um estudo que fala que normalmente as pessoas param para pensar sobre propósito a partir de 65 anos. Né? E como é importante, quando a gente tem clareza de propósito, a gente torna muito mais ágil esse caminho para alcançar os nossos objetivos. Né? Quando a gente fala de agilidade com pessoas, nós estamos falando daquelas pessoas que lidam muito bem com o diferente, com pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, que entende que muitas vezes, né, um ponto de vista é a vista de um ponto, e não necessariamente uma verdade absoluta. E que bacana quando eu consigo ver aquilo que o outro vê, e que de repente não está na minha área de visão. Então, são pessoas que, em lugar de somente contestar, buscam perguntar, buscam explorar esse lugar de mundo do outro. Como que eu posso desenvolver agilidade interpessoal? Trouxe aqui algumas dicas rapidinho nesse tempo que a gente tem, em termos de praticar a escuta ativa. O quanto você consegue ouvir com atenção, enquanto outra pessoa cria a sua própria solução, enquanto a pessoa traz o seu ponto de vista. O quanto você consegue incorporar essas lições da aprendizagem. Fique atento às respostas às pessoas em situações estressantes. Gerencie as suas emoções conscientemente. Então, como que eu impacto o outro a partir das minhas reações, das minhas ações e reações, quando eu tenho essa consciência emocional. Uma outra dica é assumir a liderança e o papel de mediações em situações complexas junto a times. Praticar a gestão de conflito na prática, o quanto eu me antecipo à gestão de conflitos, eu levo isso para a ação. O quanto eu exercito, uma prática pode ser exercitar o ponto e contraponto, identificar, construir, avaliar argumentos contra e a favor, planos de ações específicos. Isso faz com que você tenha maior flexibilidade mental em lidar com o diferente, Treinar e influenciar pelo exemplo e não pela autoridade. Valorizar a diversidade, estimular abordagens diferenciadas, convide outros pontos de vista a conversar com os seus. Amplie a sua visão em termos de perspectiva. Praticar o feed-forward, mais do que olhar para o passado, em termos de feedback, é uma ferramenta riquíssima, olhar para competências do futuro que você precisa desenvolver, que o outro precisa desenvolver, e criar essa jornada de desenvolvimento. Criar rodas de conversa e reflexões, fomentar espaços colaborativos de troca e cocriação. Que tem um comentário, conflito positivo não é ponto forte do brasileiro. Eu não consigo ler o comentário todo, mas como é importante a gente lidar com os conflitos, gente? Como é importante isso? Isso gera uma série de oportunidades. E um ambiente onde é base da confiança, o conflito ele é riquíssimo para a aprendizagem também, Ele ajuda a encontrar os caminhos de solução. Tânia, só como lembrete, tá 10 minutinhos. Que eu fiquei de Obrigada, Sil. Agilidade para mudanças.
a nossa terceira agilidade. E como a gente precisa de agilidade para mudanças hoje, né? Acho que eu acredito que hoje é uma das dimensões aí mais requisitadas. Quantas mudanças a gente está lidando o tempo todo? Profissionais que têm alta agilidade com mudanças são profissionais que se adaptam muito facilmente à mudança e que proativamente provocam as mudanças necessárias, que leem cenários, leem tendências, facilitam a mudança também junto aos seus times, aos seus colegas, são pessoas que são impulsionadoras aí da mudança, extremamente inovativas. E quando a mudança é certa, né, não basta confiar na nossa capacidade de saber algo, mais do que nunca a gente precisa aprender a aprender o novo, né? Não é sobre, como a gente falou no início, não é sobre saber, é sobre essa nossa capacidade de aprender. Então, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, né? O quanto a gente dá conta de responder essa pergunta? E qual é a próxima vez que a gente vai fazer algo novo? Quanto a gente vai se colocar em ação com essa consciência de aprendizagem? A Elizabeth Ross fez um estudo sobre a curva da mudança, né? E como nós somos naturalmente levados a reproduzir os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos. A gente precisa fazer um esforço consciente, ativar conscientemente a nossa curva da mudança, ativar conscientemente comportamentos de mudança. E aí, quando ela fez esse estudo, né, ela fez esse estudo com pessoas que passaram por mudanças mudanças bruscas, entendendo quais são os estágios. Normalmente, quando você está ali no teu status quo e você passa por uma mudança muito forte, você vai para um momento de choque, de negação. A segunda etapa é um momento de medo, de preocupação, de raiva. E essa, inclusive, é chamada de zona do perigo. Quando a gente passa muito tempo aqui, a gente pode, inclusive, somatizar. Quando a gente não lida bem com a mudança, é aquela mudança que traz preocupação, que traz ansiedade, que traz medo, que traz uma série de sentimentos e emoções que não são positivas. E para você fazer a curva da mudança é no estágio 3, que é o estágio da aceitação e da exploração. É quando você realmente vai para a experimentação. Então, quanto antes a gente se coloca em ação, quanto antes a gente experimenta, quanto antes a gente aceita a mudança, vai para a ação, antes a gente consegue fazer a nossa curva, né? E entrar no estado de transformação, de realização, de entender os efeitos positivos da mudança. Aqui daria para a gente aprofundar bastante, né? Mas só para vocês terem uma visão geral dos estágios da mudança. E aí a gente pode se colocar em ação voluntariamente, proativamente, participando de projetos multifuncionais, inclusive fora da sua área de conhecimento, né? Para ativar essa percepção de mudança. Experimentar experiências novas e diversificadas, ampliar o escopo de trabalho, experienciar novos desafios. É exatamente fora da nossa zona de conforto que a gente entra na zona da aprendizagem, onde o aprendizado se torna mais ágil. Pesquisar tendências, macro tendências, construir soluções diferenciadas, né, cenários, oportunidades, juntar-se a um grupo de inovadores, né, quem são pessoas que podem ajudar a ter uma visão ampla, inovadora de situações. E a agilidade mental é a quarta dimensão extremamente buscada aí pelas organizações. Se a gente for olhar as competências do Fórum Econômico Mundial, do último fórum, praticamente 80% delas estão ligadas à agilidade mental, em termos de resolução de problemas complexos, de capacidade analítica, dessa capacidade de fazer conexões em cenários distintos, dessa curiosidade, essa busca constante pelo novo. E como que a gente pode construir agilidade mental, essa capacidade de examinar problemas, né, de formas incomuns? Então, eu trouxe aqui algumas dicas também para vocês. Aumentar o uso do brainstorm para gerar novas ideias baseadas em experiências, né, passadas, reunir pessoas com diferentes experiências, visões para construir soluções, incluir, libertar essas pessoas para que elas de fato se sintam, né, libertas para trazer o seu melhor em termos de potencial. Começar algo novo e único para você, sua empresa, seus clientes, o que você poderia começar de diferente e desafiar mentalidades pré-existentes, né? Criar o hábito de buscar coisas novas. Quanto menos tradicional, melhor, quando a gente se coloca em ação em termos de agilidade com mudanças, agilidade mental. Pensar além das restrições atuais. E se esses obstáculos que eu estou vendo não existissem, como seria? Não é saber o que fazer quando não se sabe o que fazer, que inclusive é um dos conceitos de Learning Agility aí. A revista Forbes tem um artigo que fala sobre isso, dentro do Learning Agility. Olhar para um problema de diferentes perspectivas, reconhecer o problema atrás do problema, né? Quais são as causas e como que a gente pode tratar isso. Explorar estudos de casos complexos, refletir como que a gente resolveria. Grupo de resoluções de problemas e ter um ambiente muito fértil para a resolução. E a última das agilidades é a agilidade para resultados.
né? E aí eu navego por todas essas e o quanto eu entrego de resultados efetivamente. Então, para você ser considerado um profissional de Auto-Learning Agility, você precisa dar conta dessas dimensões, de autoconhecimento, agilidade com pessoas, agilidade mental, agilidade com mudanças e agilidade com resultados. Meu sobrenome é Lopes, é Tânia Mara Lopes, nome, ok? Que veio ali. Então, agilidade para resultados. Inspire pelo exemplo, compartilhe uma visão comum, promova senso de responsabilidade mútuo para alcançar resultados. A gente está falando disso, né? De pessoas que conseguem entregar resultados mesmo em cenários de mudança, com uma postura que constrói confiança em si e na sua equipe. Então, inspirar pelo exemplo é uma das questões centrais. Tenha clareza de objetivos, papéis, planos de execução, assim como do impacto e o significado, né, do trabalho. A sua equipe tem que saber qual é a missão, qual é a visão, para que isso ganhe direcionamento. Ter métricas claras, acompanhamento dos avanços em termos de resultados. As pessoas se mobilizam quando tem um painel claro de indicadores, né, e entendem o que isso representa. Ter clareza também de quais são qual que é o seu Pareto, quais são aqueles 20% que geram 80% de resultados. Quanto mais a gente tem foco e clareza daquilo que se quer alcançar, mais fácil é. E aí focar naquilo que é crucialmente importante. Existe um estudo aqui, foi publicado inclusive nesse livro, As 4 Disciplinas de Execução, que quanto maior o número de metas, mais difícil é de alcançá-las com êxito. Então, olha só, pessoas que tinham de 2 a 3 projetos, além das tarefas adicionais, em termos de meta, elas alcançaram de 2 a 3. Já quem tinha de 4 a 10, alcançou de 1 a 2. Então, assim, quando a gente dispersa demais o nosso foco, é muito mais difícil a gente alcançar com excelência os resultados. Por isso que o Pareto, o próprio, ter aí a matriz, ter clareza em termos da matriz Gucci, de gravidade, urgência, tendência, facilita. E aí, utilizar os métodos ágeis também é uma dica quando a gente fala de Learning Agility, utilizar os 3 Ps, progressos, problemas e próximos passos, numa conversa muito ágil com a equipe, e reconhecer o valor das pessoas e da equipe. Ajudá-las a colocar potencial em ação. É sobre isso, é sobre desafiar o nosso potencial e levar para a ação. O potencial é um existir em possibilidade, então ele precisa ser descoberto, precisa ser descortinado. Qual é o nosso potencial que está adormecido aqui? De tantos desafios que a gente tem, o que mais a gente poderia fazer? E eu desejo para vocês que a nossa mente ela fique cada vez mais aberta para o novo, Trago essa frase aqui do Einstein para fechar: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E isso é maravilhoso, Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente aprende. E tem uma frase do Guimarães Rosa que eu gosto muito, que fala que quem elegeu a busca não pode recusar a travessia.